provavelmente a gente continue falando da ponte depois do repórter CBN, mas já para trazer aqui para a nossa conversa essa história da ponte que foi julgada hoje lá no STJD. A ponte poderia perder, gente, 10 mandos por conta da confusão lá no dia 9 de agosto, pela 23ª rodada, na partida em que ela venceu o Vasco no estádio Moisés Lucarelli. Perdeu apenas um e mais uma multa de R$20 mil. Então, podemos dizer que foi uma vitória da ponte. Se eu tô certo ou errado, quem vai dizer é o Dr. João Felipe Artioli, que tá sempre com a gente, toda segunda e toda sexta, no quadro Direito Desportivo. Tem uma atuação muito forte também lá no estádio Moisés Lucarelli. Tô certo em dizer que foi uma vitória da ponte nesse quesito, Dr. João? Boa tarde, prazer ouvi-lo aqui na CBN mais uma vez. Boa tarde, Pio. Boa tarde, ouvintes do CBN Esportes. De uma certa forma, uma vitória, sim, pelo que acabou acontecendo na partida. Uma partida só de perda de mando e a multa de 20 mil, ela acabou sendo razoável dentro do cenário, né? Inclusive pelo que foi pedido pela Procuradoria. A Procuradoria não inseriu só a Ponte Preta no artigo 213, que foi o que ela foi condenada. Incluiu no 191, que seria deixar de dar cumprimento à obrigação legal e obrigações, determinações dos regulamentos que ela está sujeita, e também no 211, que seria não ter a infraestrutura adequada para mandar a partida. É claro que a Procuradoria estava no seu papel, mas o 211 ele acaba caindo por terra porque a própria federação, a própria CBF libera o estádio para jogo, ou seja, existe uma análise prévia para saber se há ou não há infraestrutura, e o 191 ele acaba sendo, entre aspas, engolido pelo 213, que é uma pena mais específica exatamente do que aconteceu. Agora, o risco era de uma punição de R$100 mil a pena, ela poderia chegar, e até 10 mandos de jogo. Analisando na perspectiva, a obrigação do clube mandante, seja Ponte Preta ou qualquer outro clube, é reprimir ou então evitar que aconteça qualquer tipo de conflito entre torcidas ou qualquer questão que traga insegurança. A Ponte Preta, apesar de tudo, conseguiu demonstrar que a prevenção houve. O que aconteceu ali foi, obviamente, uma fatalidade e acabou sendo na questão da repressão, que conseguiu também, depois de 8 minutos, isso que acabou levando à penalidade. A perda de mando de campo é muito custosa para o clube, porque jogar de portões fechados tem custo, e um custo muito mais alto do que a pena que foi aplicada. Então, dentro desse cenário, o resultado ficou muito bom. Agora, aguardar para saber se a Procuradoria vai recorrer, provavelmente irá recorrer. Eu não acredito que a Ponte Preta irá, é claro que isso aí depende do departamento jurídico, mas dentro do contexto como houve, de fato, uma confusão, houve ali o portão, né, ele acabou, a barreira acabou não sendo suficiente, então a pena haverá. Isso acaba sendo meio que automático, até pelo histórico da ponte, que já foi muito pior, né, e isso pesa muito nas condenações. Então, dentro do contexto que se apresentou, realmente a punição ela ficou razoável e não tão gravosa quanto poderia ter sido, e é muito bom isso. Doutor João Felipe Artioli, a gente até está chegando já no Repórter CBN, queria convidar os senhores, se na sexta-feira, que é o dia oficial do nosso quadro, a gente puder falar um pouquinho mais sobre toda essa situação, se a Procuradoria deve entrar aí com recurso ou não, enfim, para o torcedor da Ponte entender um pouco mais do que, por enquanto, foi essa vitória da Macaca. Combinado, doutor João? Combinadíssimo, até sexta-feira, que vamos falar sobre esse tema. Obrigado, doutor João Felipe Artioli. A gente vai para o Repórter CBN e na volta o Carlão de Freitas vai analisar esse resultado positivo para a Ponte e, claro, a preparação da Macaca para o jogo do próximo sábado diante do Vila Nova.